Pessoal, vou estar dando continuidade ao nosso vídeo passado. Nós falamos de 3 processadores. Agora a gente vai continuar com mais 2. A gente falou do Ryzen 3200, falou do Ryzen 5400 e falou do Ryzen 5500X. E a gente viu que daqueles 3, o Ryzen 1500X era o melhor. O único porém, pessoal, é que nós temos processadores melhores do que esse Ryzen 5500X. Quando a gente vai passando na tabela aqui de preços e de processadores, lembrando que a gente está falando aqui de processadores sem os gráficos integrados, ou seja, você vai precisar de uma placa de vídeo. Então, se você já tem a placa de vídeo ou você quer montar um computador com placa de vídeo, é bastante recomendável que você compre um processador no AliExpress. A outra opção que a gente vai ter, além do Ryzen 5500X, é o Ryzen 5600AF ou Ryzen 3100. Então você vai notar que o preço não altera muito. A gente está, por exemplo, aqui com o Ryzen 5500X, a diferença é que o frete é grátis, ele vai estar por 521. Logo abaixo, a gente vai ver aqui o Ryzen 3 3100 por 563. A diferença essencial entre esses processadores, o Ryzen 3 3100, ele é um Ryzen muito mais novo que foi lançado agora em 2020. Quando a gente vai olhar os benchmarks, nós vemos aqui a diferença. Nós temos um clock maior para o Ryzen 3 3100. A pontuação dele chega a ser muito próxima ao Ryzen 5600 e é maior do que essa pontuação do Ryzen 5500X. Sendo um processador lançado no segundo semestre de 2020, ele é um processador muito mais atual. Apesar de contar com 4 núcleos e 8 threads, ele tem um clock mais alto e por isso ele é um processador bem eficiente. A diferença entre ele e o Ryzen 5600 é praticamente irrelevante. Apesar do Ryzen 5600 ele ter 6 núcleos e 12 threads, o Ryzen 3 3100 não fica muito atrás no desempenho. A diferença de preço entre ambos também não é muito grande. Se a gente está em R$560, mais ou menos, com frete grátis no Ryzen 3 3100, o Ryzen 5600 ele está na faixa também de R$570. Provavelmente essa versão não é a última versão, que é o Ryzen 5600AF, que é igual ao meu. Para vocês terem ideia, eu paguei na pandemia R$630 no meu aqui no Brasil e já veio com o Cooler Box. No meu caso, saiu mais barato do que ter comprado no AliExpress. Se o seu caso for parecido, eu recomendo que você compre no Brasil, porque já vai vir com o cooler. Nesse caso aqui no AliExpress, muito provavelmente você vai ter que comprar separado um cooler. A próxima opção que a gente vai ter após esse Ryzen 1500 é o Ryzen 7 1700. Sem dúvidas, esse é um processador melhor do que os anteriores. Ele está aqui saindo pouca coisa a mais, coisa de R$60 a R$70. Ele tem uma pontuação muito alta. Apesar de ter um clock mais baixo, ele tem 8 núcleos e 16 threads, é bastante coisa. Tem o mesmo gasto de energia e é um processador mais antigo, lançado em 2017. Apesar disso, é um excelente processador. Após o Ryzen 7 1700, nós teremos um outro processador e último da nossa lista, que é o Ryzen 5 2600. Praticamente com desempenho parecido com o Ryzen 1600AF. O Ryzen 5 2600 ele tem uma pontuação muito parecida, 13.207 contra 12.397 do Ryzen 5600. Foi um processador lançado no segundo semestre de 2018, possui 6 núcleos e 12 threads com TDP de 65. É um excelente processador também, no entanto, ele é muito parecido com o Ryzen 1600AF, que é a minha versão aqui. E pela diferença de preço, estava compensando muito mais ficar com o i600AF. Olhando os preços aqui do AliExpress, é óbvio que entre o 52600 e o 51600, eu preferia ficar com o 51600. Agora, olhando o conjunto desses preços, pessoal, para você que já tem uma placa de vídeo e está precisando de um Ryzen, eu particularmente compraria o Ryzen 7 1700. Porque olhando a nossa tabela aqui, a gente vê que é um processador muito mais potente, é um processador com muito mais núcleos e muito mais threads. É gigantesca essa quantidade de threads. Para o que eu faço, essa quantidade de núcleos e threads está mais do que suficiente. É um excelente processador. Muita gente já comprou esse processador no AliExpress e gostou muito. Agora, se a sua grana está curta e você não está podendo investir muito dinheiro numa placa de vídeo, eu recomendo que você vá de processador com gráfico integrado. Aqui no AliExpress a gente vai ter um Ryzen 3 2200 por 547. É interessante você observar esses preços no Brasil, porque muitas vezes sai compensando comprar esse processador no Brasil. Caso você opte por jogar com gráficos integrados, você já vai poder sanar a sua expectativa com relação a alguns jogos mais leves do mercado. Mas é interessante que você faça um upgrade de placa de vídeo, pelo menos assim que você conseguir dinheiro para isso.